Muito bom dia, sétima séries. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós tratamos na aula passada sobre o conceito de moral e na aula anterior a esta, a primeira aula, nós tratamos do conceito de ética e vimos, né, quais são as diferenças entre elas e como elas se assemelham e contribuem para a formação do indivíduo, para a formação do ser social, do ser cidadão. E hoje nós vamos falar sobre os valores morais que, a grosso modo, pode ser entendido como o resultado dessas duas práticas, das práticas éticas e das práticas morais, que nos dão, por fim, esses valores morais, esses valores de conduta que quase todos os indivíduos possuem ou não. Vai depender, né? Lembrando aí que a moral é uma questão de costume, é uma questão aprendida no seio familiar. Então, os valores morais, da mesma forma, são herdados e adquiridos ao longo da vida. Como vocês podem ver aqui, eu já coloquei no tópico inicial aqui alguns valores, né, como respeito, desapego, bondade, compaixão, alegria, partilha, honestidade, humildade, caridade, otimismo, justiça, solidariedade. E temos outros mais, aqui eu só coloquei alguns para que vocês se situem e lembrem o que são valores morais. Mas então vamos às características e conceitos desse tão importante alicerce social. Os valores, eles são um conjunto de características, né, como eu citei várias ali atrás, de uma determinada pessoa ou organização. Ou seja, cada pessoa ela é um universo e cada pessoa possui diversas características que são próprias delas. Esses valores morais já são características que cada indivíduo possui e se assemelham ou variam, né, de acordo com o comportamento e de acordo com aquilo que a pessoa, o meio social que ela vive, né, o meio familiar em que ela reside, tá? Então, os valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização. O valor, ele também pode significar, né? Porque a gente fala de valor, pelo menos na minha cabeça sempre vem valor monetário, né? Dinheiro, quanto vale isso, quanto vale aquilo. Mas aqui o valor, né? Nós estamos atribuindo ele outro sentido e ele pode significar também, ó, merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Então, olha que curioso, essa palavra valor pode também significar tudo isso. E todos estes itens aqui são, né, características que pessoas podem adquirir ao longo da vida ou podem, né, já possuir aí desde o seu princípio familiar, né? Tanto o merecimento, o talento, né, quanto a reputação é construída, a coragem é adquirida, assim como a valentia, ok? Nós temos também dentro da gama de valores, temos também os valores humanos, tá? Que são valores morais e que afetam a conduta humana, tá? Como assim? Os valores morais, eles constituem um conjunto de regras, né, para uma convivência saudável dentro da sociedade. Mas eles também, como eu disse para vocês, eles são atrelados a princípios sociais e a princípios éticos. Por isso que no início da aula eu falei que nós vimos a primeira aula sobre ética, a segunda sobre moral e agora sobre valores morais. Por que valores morais em terceiro? Porque a ética e a moral juntam-se e tem um filhinho. E esse filhinho são os valores morais, tá? A moral, como você provavelmente deve se lembrar, né, é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, né, costumes do cotidiano e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Como você vê que o termo ele vem do latim moralis e é relativo a costumes. Então, lembra que eu falei na aula passada, né, que moral é a partir do princípio do costume, então é a partir do princípio familiar que se adquire.
Os princípios morais, eles determinam o sentido moral de cada indivíduo, né? Por exemplo, você pode compreender determinadas atitudes, determinadas condutas humanas que não são corretas. E os seus valores morais vão te permitir ou não fazer aquela determinada atitude. Por exemplo, honestidade, bondade, virtude, né? Então, são coisas que são ensinadas dentro do princípio familiar, né? A ser honesto, a ser bondoso, a ser virtuoso, né? E principalmente, como eu exemplifiquei agora, né? Você se depara todos os dias com atitudes adversas e vai variar do seu princípio moral, você corroborar com aquela atitude, ou seja, participar dela ou não, né? Mudar o seu trajeto, mudar a sua atitude e ir de acordo com os princípios morais que seus pais, né, seus familiares lhes ensinaram. Então, é isso, né? É bem simples. Deixa eu voltar só no início aqui para que você na lista de valores morais. Como eu disse, e quero que você lembre sempre, nós vimos ética e vimos moral, e esses dois se casaram para ter esse filhinho aqui chamado valores morais, que são todos esses itens que nós possuímos ou não, variando de acordo com o indivíduo, porque lembremos, cada indivíduo é um universo de pensamentos, de decisões, e cada um possui suas características que te diferenciam dos demais. Espero que tenham compreendido e gostado, lembrando que estou sempre à sua disposição. Um abraço e até a próxima.